das Santas Escrituras do Novo Testamento. Diz assim o verso citado, 2 Coríntios 12:9. Nova Almeida Atualizada. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mas me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Amém? Deus Pai, aqui está o texto lido das Santas Escrituras. Que tu ilumine nossas mentes, Senhor, de tudo aquilo que vou falar, que vou expor aqui, que seja vinda totalmente de ti. No abrir e no fechar a minha boca. Que os irmãos compreendam, e todos aqueles que estão nos ouvindo e assistindo pelo nosso canal do YouTube e do Facebook. Nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Sendo irmãos, meus amados, o texto é esse: a minha graça te basta. É que eu quero, nesses 20 a 30 minutos, amados, trazer essa palavra para a nossa igreja, para aquele que nos ouve. É um verso só e nós escolhemos 3 frases do verso. A frase: o poder se aperfeiçoa na fraqueza. A segunda frase: me gloriarei nas fraquezas. Em terceiro lugar: sobre mim repouse o poder de Cristo. Irmãos, eu acho esse texto um dos mais motivadores da vida cristã. Nós precisamos, amados, estudá-lo bem na nossa vida. Quando estudamos aqui as cartas de Paulo, em especial a de Coríntios, quando chegamos aqui nesse capítulo 12, que tem 2 eventos fantásticos. Primeiro, ele foi ao céu, Paulo. Depois de descer, ele foi fisgado com o espinho na carne. E em terceiro lugar, a resposta de Jesus: a minha graça te basta. Meus irmãos, que reflitamos o que diz a palavra de Deus. O primeiro verso, a primeira frase, amados, que fala sobre o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nada existe no homem que o habilite a fazer, amados, alguma coisa, mas só em Deus as coisas todas acontecem. Não é no homem. O homem, ele engana e é enganado. O homem aqui diria ser homem e mulher. A forma genérica de se referir ao homem. Porque o homem, amados, ele acha que pode tudo sem Deus. Eu até diria aos incrédulos que pensam mais precisamente assim. Embora tenha alguns cristãos que também pensam. Eu quero ver isso um pouco mais na frente com vocês. A frase número 2: me gloriarei nas fraquezas. Que sucesso é esse? Que coisa fantástica é essa? Que o homem pode se gloriar na fraqueza. No mundo não encontraria lugar, né,
Mas quando o homem crê em Deus, ele passa a colocar a sua vontade na vontade de Deus, irmãos. E assim ele passa a compreender e ser um canal de Deus para realizar tantas coisas, embora sendo fraco. Mas ele faz tantas coisas. Depois que eu li um livro do grande fundador do Exército da Salvação, George Miller, ele disse que não pedia nada a ninguém. Ele só pedia a Deus. Nesses anos todos em Rumo ao Sertão, nunca pedi nada a ninguém no sentido de me dar uma oferta. Você deve fazer mais na frente, mas nunca pedi. A maioria delas vem de contatos e muitas vezes a própria pessoa liga para mim. Eu quero te ajudar, eu quero fazer parceria. Assim, amados, eu tenho agido. A frase número 3 fala sobre mim repousa o poder de Deus. Isso é fantástico, meus irmãos. O crente mais frágil, pequeno que seja, ele é um gigante e faz coisas grandes demais. O homem de Deus, ele tem uma vida, amados, para servir a Deus. E diria mais, irmãos, a habilidade dele, o que ele procura fazer na vida, amados, são coisas que ele passa a fazer dentro da vontade de Deus, não a dele. Então eu quero, nesta noite, começar a minha mensagem, diante dessa introdução, de falar cada um desses pontos. O primeiro, o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa é a grande verdade do crente, irmão. Os crentes se acham incapazes de obedecer a Deus, a voz de Deus na sua vida, amado. Como disse Lucas nas palavras de Jesus, Lucas 9, 1 e 2, que diz: tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar as enfermidades. Diz mais o texto: também os enviou a pregar o reino de Deus e curar todos os enfermos. Será que isso é uma utopia? Será que isso aí é só para figurinha? Não está na Bíblia e não ser utilizado? Será que o crente vai viver 20, 30, 40, 50 anos, já velho, 70, 80, 90 anos, irmãos, sem levantar uma palha, tanto de anunciar o reino de Deus como curar os enfermos? Será que haveremos de passar em branco diante de tudo isso? Meus irmãos, eu concordo que o crente não tem poder em si mesmo, ele não tem mesmo, certo? Mas com essa ordem do Senhor Jesus Cristo, para fazer o que ele mandou fazer, amado, para vencer os desafios, as dificuldades, irmãos, não é? Porque se o crente visitar, ele se depara com desafios, com as dificuldades. Grande parte dos desafios que enfrentamos foi sempre nas visitas.
Ao visitar, você já está cumprindo o que diz a palavra e anunciar o reino de Deus. Aí lá aparece um desafio, né? Como uma dupla de evangelistas que chegou numa casa. Chegou o recado de Deus lá em Carlos. E ao terminar de entregar o recado de Deus, diante de fazer toda a formalidade, a dupla disse à dona da casa: nós vamos orar nesse momento, vai encerrar nossa visita. Mas eu estou ouvindo um ai que vem daquele quarto. A mulher disse assim: é minha mãe. Se preocupe não, porque em 20 dias ela vai morrer, o médico desenganou ela. Os adventistas, quando saem para aplicar o recado de Deus, eles são recebidos pela imposição das mãos. E a gente lê esse texto de Lucas 9, 1 e 2. E eu lhes darei autoridade e poder para vocês anunciar o reino de Deus e curar todos os enfermos. E naquela oportunidade, a irmã lembrou disso. E disse: eu posso fazer uma oração lá? Pode. Quando ela chegou lá, foi aquela senhora esquelética, já nos seus terminais de vida, de uma doença muito grave que nós conhecemos. E a irmã se limitou a dar a mão na cabeça dela e orar: cura essa senhora, em nome de Jesus. E foi embora. Contou o testemunho na reunião do avanço. Quando eu volto, 2 meses depois, para fazer a visita das pessoas, estava esse nome para mim lá. Orar gravemente, visitar essa pessoa. Eu cheguei lá, eu disse: boa tarde, eu queria falar com alguém daqui, agora ela se apresentou. A senhora é que tem uma mãe que está doente? Ela disse: entra aqui. Eu entrei. Ela disse: vem aqui para o quintal. Eu fui para o quintal. A mãe dela estava varrendo o quintal. E em 6 meses eu amadureci. Se o crente visitar, se o crente for para o que o Senhor Jesus mandou, ele por todo mundo entregar o evangelho. Quando o crente amado conhece a sua fragilidade e não tem uma vida de consagração e santidade, amado, ele teme por qualquer coisa. Ele teme, uma música linda que a gente ouviu aqui, usa-me. Ele não sabe como usar o poder de Deus na sua vida, porque falta comunhão, consagração, amado, e santidade para o crente poder fazer a vontade de Deus e ser um instrumento para ser usado por Deus. Quem dá a graça é Deus. O poder é dele. E ele dá ao crente para ele usar. Quando o crente, amados, ele sabe que, na verdade, mesmo em uma vida de consagração e santidade, irmãos, ele continua frágil. Aí é que Paulo diz: quanto mais fraco eu sou, mas o poder de Deus, irmãos, o fortalece a vida dele, dando bênção na vida dele, para ele vencer todas as lutas que vêm pela frente. Crente não titubeia, crente não tem medo, crente não fica, amados, em perigo. O crente não tem apagão, porque o Espírito Santo está na vida dele. Em segundo lugar, amados, quero falar sobre o verso
a sua frase, amados, me gloriarei nas fraquezas. Amados, a grande dificuldade do crente, irmãos, é quando ele se acha forte de si, né? E acha que ele resolve todos os problemas, né? Mas, pelo contrário, quando ele se acha forte, é o primeiro veio de o afastar da presença de Deus. Meus amados, no exemplo de Adão, amados, todos nós fracassamos. Quando ele tomou a decisão por mim, por você. Porque Adão achou que era o tal e que iria resolver, amados, os problemas, e infelizmente ele fracassou, amado, né? Não dá certo para a vida do crente ele, né, se empinar. Porque é em Deus, somente em Deus, e é Deus que solve todos os nossos problemas. Meus irmãos, o que o crente deve, na verdade, fazer é se gloriar no Senhor Jesus, irmão, e tentar se esvaziar de si mesmo, para se fortalecer, amados, como diz Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 12, verso 10, ele diz: por isso sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Deus seja louvado. Isso é fantástico, irmão. A primeira coisa que eu olho para mim é quando surge um desafio, quando surge um problema. Eu procuro me acalmar, me tranquilizar e entrego tudo ao Senhor. Ele resolve tudo, amado. Infelizmente, as pessoas exploram o nome de Deus. Infelizmente. Né? Os crentes, entre aspas, eles exploram, amados, o nome de Deus. E muitas vezes agem por conta própria, amados. Ele chegará ao fim do seu trabalho, né? Que não era legítimo diante de Deus, né? Porque ele se torna soberbo, e a soberba é um dos passos da ruína da vida das pessoas. Meus irmãos, o único segredo que o crente deve ter na sua vida é ter a sua vida dependente de Deus. Aí sim, ele é crente sem aspas. Meus irmãos, por isso que Paulo tem razão em dizer que não se gloriava, né? Você é forte, alguma coisa, mas ele se gloriava na fraqueza, que Deus usava ele. Esse nosso projeto no sertão, por ser sertão, humilde, bisonho, não tem quem acredite que ele plantou 3 presbitérios. Ele plantou 77 igrejas agora. Acredito. Lá fora, foi isso? Que milagre foi? Que coisa foi? Que foi que foi os Estados Unidos? Eu não diga nada. Eu lembro do irmão, a gente vinha com um avanço missionário. Meia-noite, irmã Alzira, ele vinha na época meu dele, matou uns 4 ou 5 jumentos, com os crentes tudo em cima da carroceria. Irmão tomou banho de dejeto do jumento que explodiu. E no outro dia, estava na loja para comprar as peças do carro. E aí o vendedor disse: ah, pois não, que foi que eu não? Acabou com. Estourou tudo, foi um batido aí.
ao lado dele, né? Tinha um homem lá, estava lá também. Aí disse, mas rapaz, eu passei agora pela estrada. A estrada não, aquela cidade. Não, a cidade ali, depois de Açu, né? De Caraúbas, né? Olho d'água dos Borges, né? Vinha de lá, eu vi um destroço, um bocado de jumento morto, e um caminhão, umas 4.000 lá encostada. Aí ele disse, já pensou que coisa? Aí, quando a caminhonete, ele disse, foi eu. A cabeça ficou 8 dias dentro debaixo do carro, enganchando. A cabeça do jumento, né? Pois bem, então, meus irmãos, às vezes a gente acha assim, dessa forma, né? Por isso que Paulo diz nesse terceiro ponto, né? Sobre mim repousa o poder de Cristo. Meus irmãos, na minha vida e na sua, tudo começa quando você é batizado com o Espírito Santo, quando você é crente, quando você nasce de novo da água do Espírito. Aí é quando tudo começa, amado. É o que começou com a vida de Paulo, amado. Todo crente, amado, que tem a comunhão de santos é a igreja, amado. A vida de santidade, consagração, amado, ele é um leitor da Bíblia, alguém que ora a Deus e não perde nenhum trabalho da fé. Esse crente, amado, tem os efeitos do poder de Deus para entregar o recado de Deus, abençoar as pessoas, amados. Ele não é forte em si mesmo, mas o poder se fortalece. Fortalece ele, amados. Porque eu diria para vocês, se os crentes não pregar o Evangelho, o próprio Jesus disse que as pedras, né, que as pedras clamarão, meus irmãos. Então nós temos que nos envolver, ter uma vida para cima, uma vida com Deus, uma vida de sucesso, sendo fraco, continuando fraco. Meus irmãos, amados, o crente que conhece as Escrituras Sagradas e sabe que Jesus disse para ele crer e colocar em prática na sua vida, amados, e mesmo que venham os momentos mais difíceis para ele, o Senhor Jesus olhou assim para os seus discípulos, lá no livro de Mateus 19,6 está registrado. Ele olhou assim para os seus discípulos que estavam meio desanimados com o desafio que estava na frente deles, irmãos, e ele disse assim para os seus discípulos, né, sobre um problema grande que havia acontecido. Ele disse o seguinte: para os seres humanos isto é impossível, mas para Deus não. Você tem Deus na sua vida, utilize Ele, use Ele. Prestou atenção nessa história do hino? Use Ele, né? Usa-me. Né? E eu quero concluir. Nas orações de Paulo, pedindo para que Deus removesse o espinho da carne dele, isso também era uma doença que incomodava ele, né? E cada vez mais eu fragilizava e fazia com que Paulo sofresse. Meus irmãos, mas mesmo passando aflições, né, ele reagiu, né? Ontem, em Aracati, tive a oportunidade de contar um testemunho, um exemplo, para alguém durante o almoço. Me lembrei de Paulo, né? De mover o Espírito da minha carne. Contei uma bênção na vida de alguém. Algo impossível, algo que
que Deus resolveu, como Sara, da sua nora, Rebeca, que elas eram impossibilitadas de ter filhos. E aquela mulher me disse assim para mim: é o meu maior desafio. Ele disse: você é uma serva de Deus. Acredite, confie no Senhor. Confie no Senhor. Que Deus remove, que Deus tira de você e Deus resolve o seu problema. Dizer isso, gloriar-se na fraqueza, pode não ser bem entendida. Bem entendido pelos crentes, irmãos. Né? Mas aquilo que o texto fala, para que o crente possa ter força, ter poder e poder viver, amado, bem na vida, é sabendo que na fraqueza que você tem, no momento que você é dependente de Deus e que você faz a vontade de Deus, aí você nunca mais irá se lembrar disso, amado. Por isso que Paulo, ele diz que isso acontecia na vida dele, amado. Né? Paulo dizia que tinha esse espírito na carne, mas quando ele fez o pedido a Deus para remover o espírito na carne, Deus virou para ele e disse: a minha graça. Deixou bem claro isso aqui, né? Só assim você supera os seus problemas, você vence esse momento difícil que você está passando. Amados, é Deus, é Deus. Não é pastor, não é sei lá quem for, é um crente que estando na comunhão, na santidade, na consagração a Deus, ele supera todas as coisas, seja quem ele for. Né? Eu quero concluir, meus irmãos, contando uma pequena história que se encontra nas ilustrações que eu mais gosto, de Natanael de Barro. O primeiro livro de ilustração que eu comprei na minha vida foi esse. Né? Estava acontecendo uma reunião, naquela época eu estava pregando entre os índios, estava vendo ali um culto muito animado ali, e aí de repente o índio foi tocado pelo Espírito Santo de Deus. Nasceu de novo. Ali na Oca, demorava, né? Ir para lá não é para ir vir hoje, passar 2, 3 dias. E o culto durava muito tempo. E de repente o coração daquele líder indígena, né? Entendeu a palavra de Deus naquele momento. E ele disse: como eu posso ser grato a Deus pelo que ele fez comigo? Olha, a mensagem varreu o coração daquele índio. E ele ficou muito animado, né? Muito feliz. E ele então entendeu a mensagem. E foi uma bocadinha. E trouxe tudo que ele tinha. Colocou nos pés do missionário e disse: eu quero oferecer tudo que eu tenho, toda a minha riqueza, eu quero ofertar a Deus por eu ter compreendido a sua palavra. Foi fantástico, irmão, né? Aquele índio ficou entusiasmado com tudo que ouviu, e a vida daquele índio mudou totalmente. Ele deixou ali, amado, diante do missionário, e foi lá, pegou mais o restante das coisas e trouxe ali todas as armadilhas de caças, de pesca, né? As ferramentas que ele tinha para cortar lenha, né? E também as flechas, os cestos, os potes de barro,
quando ele colocava os alimentos amados, os frutos, as raízes, irmãos, e outras coisas, como as flechas, quando ele flecha a canoa que ele tinha, tudo que ele tinha, todas as ferramentas mais simples que ele tinha, ele depositou num gesto de que ele estava entregando a Deus tudo ali, tudo entregarei, né? E ele entregou tudo a Deus ao se converter. Pois, conta-se que foi um grande servo. Meus irmãos, o texto é claro de Paulo, né? E ele diz claramente que a minha graça te basta. Viva isso, vivamos isso, que tenhamos uma vida debaixo da graça de Deus, para podermos, amados, sermos mais fortes, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Que Deus te abençoe. Amém.